Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um encontro da nossa língua maravilhosa, a língua brasileira de sinais? Então vamos lá? Hoje, gente, nós vamos estudar duas concepções, que é a concepção socioantropológica e a concepção clínica, tá? Que é a forma como que a sociedade vê o surdo. Bom, então vamos lá. Já lá no hospital, né? O bebê já faz o teste da orelhinha, né? Hoje já é obrigatório fazer o teste da orelhinha. O bebê não vai para casa sem antes realizar o teste da orelhinha. Então, o teste da orelhinha é um teste simples e que não causa dor ou desconforto para o bebê. Neste teste, o médico coloca um aparelho na orelha do bebê que emite estímulos sonoros e mede o seu retorno através de uma pequena sonda que também é inserida na orelha do bebê. Então, nesse teste, gente, nós já temos o primeiro diagnóstico da surdez, já nos primeiros dias de vida. Aí nós temos também a audiometria, né? A audiometria já é um exame mais comum, né? Então, como que é realizado essa audiometria? O paciente fica dentro dessa cabine, né, uma cabine acústica, né, e o profissional aqui do lado de fora, né? E ela vai emitir alguns estímulos, né, lá para dentro, vem através de o paciente ele usa um fone, né, e através desse fone ele vai escutar esses estímulos lá dentro da cabine. E aí, toda vez que ele escutar esse estímulo, ele vai levantar a mão ou apertar num botãozinho. Então, esse estímulo ele começa alto e ele vai diminuindo, né? Então, ele começa pip, 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 aí vai ficando bem baixinho. A última vez que o paciente levantar a mão ou apertar o botão, o profissional ele vem aqui e anota. Bom? Então, vamos supor, aqui no nosso exemplo está na intensidade 5, né? Então, foi a última vez que o paciente escutou. Então, vocês percebam que do lado direito sempre é vermelho e as anotações ela é feita em círculo, né? E o risco ele é contínuo. Bom? Do lado esquerdo sempre é azul e X e pontilhado, tá, gente? Então, isso aqui é convencionado, tá? No Brasil inteiro usa dessa forma, tá bom? Então, a última vez que o paciente levantou a mão ou apertou, né, o botão, ela vem aqui e anota, tá bom? Esses números aqui de cima são as frequências, né? Então, ele vai escutar na frequência grave, média e aguda. E depois pega as frequências da fala, que é 500, 1000 e 2, soma e divide por 3. Aí, nessas frequências, vai ter uma média, né? E aí, nessa média, nós vamos ver se é normal, se é leve, né? Então, normal de 0 a 25, leve de 26 a 40, moderado de 41 a 55, moderadamente severo de 56 a 70, severo de 71 a 90 e profundo maior ou igual a 91. E aí, para complementar a audiometria, nós temos também a imitanciometria, que é um exame que vai medir a mobilidade da membrana tipânica e também a pressão. E aí, eles têm como resultado, né, curva tipo A, tipo B e tipo C. A tipo A é o normal e a tipo B e a tipo C, né, significa já alguma surdez. Bom, mas professora, nós precisamos saber, né, ler esses exames, entender esses exames? Não, não precisam saber. Lá embaixo já vem o parecer do médico, né? Perda auditiva, neurosensorial, se for na orelha interna, é neurosensorial, profunda, bilateral, nas duas orelhas, unilateral, só em uma orelha.
Então, lá embaixo já vai aparecer escrito tudo certinho o resultado do exame. Eu coloquei aqui só para vocês saberem que existe, né, esses exames, o teste do pezinho, audiometria, imitanciometria. Se algum dia vocês, né, tiverem acesso a esses exames, vocês lembram, eu já vi isso aqui lá na aula de Libras. E aí nós temos a nossa concepção socioantropológica, né? O que é essa socioconcepção antropológica? É uma concepção do sujeito surdo na visão socioantropológica que reconhece como ser humano, que não precisa ser testado periodicamente para que a sua surdez seja curada, mas que possui uma língua natural, reconhecida por lei, que é a Lei 10.436, que nós vamos também ver um pouquinho dessas leis, que tem traços característicos de sua língua e que constitui uma comunidade minoritária. Então, gente, essa visão socioantropológica, a gente não vê o sujeito surdo como um sujeito que precisa ser curado, né? Então, a gente não vê ele como uma pessoa doente, né? Que precisa ser testado todo mês, que precisa ficar fazendo terapias, que precisa ser oralizado. Não. A gente enxerga esse sujeito como um sujeito normal, né? Como nós, como todos nós, né? Não existe diferença. A diferença é que nós usamos uma língua oral e eles utilizam uma língua visual. Só isso, mais nada. Então, o surdo, como qualquer cidadão, possui deveres e direitos, sendo ele mesmo protagonista de sua história, capaz de tomar suas próprias decisões, opinar e escolher o que será melhor para a sua vida. Então, nós enxergamos o surdo desse jeito. É ele o autor da sua história. Eu não preciso ficar falando para ele o que ele precisa fazer, o que ele deve fazer. Não, né? Eu preciso sim ensinar, orientar como toda criança, né? Normal. Mas ele é capaz de decidir o que ele quer. Ele é capaz de escolher o que é melhor para ele. Então, nós não temos essa visão de que o surdo é um sujeito doente. Não. Nós enxergamos o surdo como uma pessoa normal, igual a nós, igual a todo mundo, não tem diferença. Mas e a concepção clínico-patológica? A concepção clínico-patológica, ela tem essa visão de que o surdo precisa ser curado, né? Que ele precisa estar próximo, o mais próximo dos ouvintes, né? E essa é uma concepção lá da área médica, né? Tanto é que na área da saúde eles chamam de deficiente auditivo, né? DA. Então, quem for trabalhar em algum hospital ou postinho, enfim, vocês vão escutar esse nome, DA, que é um deficiente auditivo, porque eles têm essa visão de um ser doente que precisa ser curado. E eles buscam essa cura, né, através dos aparelhos auditivos. Aqui nós temos alguns modelos, né, que são os modelos mais utilizados, né, que o mercado oferece. Então, como que é feito isso aqui? O profissional, né, injeta uma massinha no conduto, no canal auditivo, né, do paciente, e ali ele faz um molde, né, ele molda o aparelho. E aquele molde conecta em um desses aparelhinhos aqui, né, dependendo do que a pessoa vai escolher, e usa aqui atrás da orelha. Vocês já devem ter visto várias, né, pessoas utilizando esse aparelho. Mas, gente, não é tão simples assim, né? Da microfonia, a adaptação ela é horrível. O surdo sente muita dor de cabeça. Ele não escuta a voz natural igual a nossa, assim, não escuta. Ele escuta aqueles sons robotizados, né? Aqueles sons robotizados, bem metálicos mesmo. E quando ele coloca o aparelho, ele precisa fazer terapia para poder aprender a falar. Então, qual é o problema? Ele passa a infância todinha caminhando para as terapias para poder aprender a falar. Então, toda aquela fase
pré-linguística, gente, que é aquela fase da criança, que a criança está descobrindo o mundo, né? Que é aquela fase que ela está brincando no chão, que ela está pegando os objetos, que ela pega os brinquedos, e ali aquele brinquedo ali já vira um outro brinquedo, né? Exemplo, ela pega o chinelo e faz de carrinho, né, a criança? Ela pega o celular e faz de caminha. Então, tudo isso é um processo no desenvolvimento linguístico da criança. E o surdo, eles são privados desse desenvolvimento, né? Primeiro, porque não tem ninguém para falar com ele na sua língua, né? Nessa fase que ele está desenvolvendo. E segundo, porque eles ficam tão focados em aprender a falar, em aprender a ouvir, que todo mundo parece que eles não percebem que é uma criança, né? Ele tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Então passa a infância todinha caminhando para a terapia para aprender a falar e não aprende, né? Não aprende. Vocês viram lá no filme do Jonas, é mais ou menos daquele jeito ali que acontece, bom? E aqui nós temos o implante coclear, gente. O implante coclear, né, é mais uma alternativa, né, da medicina, mas que também é muito complicado, né? Primeiro porque tem que esperar a criança passar o desenvolvimento dela, né? Tem que esperar todo o estirão. E quando faz o implante coclear, também tem que fazer terapias para poder aprender a ouvir, né? Tem que aprender a fazer toda a discriminação dos sons, porque o que acontece? Quando faz o implante, a criança, né, o adolescente ali, ele escuta todos os sons misturados. Então, ele escuta o barulho do ar-condicionado, ele escuta o barulho do carro que está passando lá fora, que está buzinando, do chinelo que está arrastando no chão, e aquilo vira uma confusão na cabeça dele, porque ele não sabe discriminar aquele tanto de sons. Ele não sabe que um é do ar, o outro é do carro, o outro é do chinelo. Então, aquilo ali vai perturbando ele, eles ficam irritadíssimos, muitos sentem dor de cabeça, né? E também, depois que faz a cirurgia, eles têm que ter todo um cuidado. Então, vamos supor, se for brincar de bola, não pode levar uma bolada na região da cirurgia. Se forem para um clube, né, não pode chegar correndo no clube e pular de ponta na piscina, também não pode. E a adaptação, ela não é fácil. Gente, eu conheço surdos que eles tiraram o aparelho, né, e jogaram dentro do vaso e deu descarga. Então, pensa, né, o desespero dessa família, pegar um aparelho caríssimo, né, e jogar dentro do vaso e dar descarga, né? A criança jogou dentro do vaso. Mas o que tem dentro do vaso, gente? O que joga dentro do vaso? Né? Então, quando ele jogou o aparelho dentro do vaso, o que ele pensa realmente é que aquilo ali não presta. Para ele, aquilo ali não presta, não presta. Ele tem a língua dele, é a língua que ele se sente confortável, que dá segurança para ele, é a língua de sinais. Não é ficar oralizando, 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 não. A língua que dá conforto para ele, que ele sente segurança, é a língua de sinais. Então, isso nós precisamos respeitar. Gente, com relação às terminologias, né? Não existe surdo mudo, gente. Essa palavra mudo não existe. É só surdo, tá bom? Mudo é aquela pessoa que faz alguma cirurgia, né? É a pessoa que faz traqueostomia, né? Ela fica ali por um período sem emitir nenhum som. Então, essa pessoa, por aquele período, né? Nós chamamos de muda, mudo, mudo. Então, não existe essa palavra, gente, tá bom? É só surdo, tá bom? Portador de deficiente, gente, não existe portador, ninguém porta nada, tá bom? E deficiente auditivo, esse deficiente auditivo, gente, exemplo, é nós, né? Que nós nascemos ouvindo, né? Por algum motivo, explode alguma bomba perto da gente e a gente perde a audição. Aí sim, nós seremos considerados deficiente auditivo, né? Porque nós nascemos ouvindo e perdemos a audição. Mas o surdo não. O surdo, ele não é deficiente auditivo, ele não é DA, tá? Ele é somente surdo.
Então, vocês não usem essa palavra surdo-mudo, gente, pelo amor de Deus. Somente surdo. Bom, agora nós vamos praticar um pouquinho, tá, gente? Na aula passada, vocês estudaram, né, os pronomes, identidades e cumprimentos, que eu coloquei lá para vocês nos links complementares, né? Então, agora nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha, tá bom? Eu vou fazer a sinalização e vocês vão colocar a tradução lá no link de atividades, tá bom? Lá na plataforma de vocês, tranquilo? Então, vamos aqui para a câmera aberta, que eu vou fazer alguns sinais, que é para ficar melhor a visualização. Então, vamos lá? Então, gente, essa foi uma frase, tá bom? Nós vamos passar para outra frase. Agora nós vamos passar para outra frase. Outra frase. Tranquilo, galera? Então, ó, vocês vão colocar a tradução lá no link atividades, ok? E também vocês irão estudar os vocabulários referente à família, tá bom, gente? Eu vou colocar lá também nos links complementares e vocês já comecem a estudar, tá bom, gente? Ó, eu peço, por favor, que vocês estudem, tá? Nós já estamos vendo bastante vocabulários. Entrem no fórum, participem, por favor, gente. Coloquem lá as dúvidas de vocês, os questionamentos de vocês, tá bom? Bom, então, ó, bons estudos para todos vocês. Obrigado pela presença aí do outro lado da telinha. Boa semana. Deus os abençoe. Até mais, galera. Tchau, valeu. Brigadão, hein?